Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Professor Marco Aurélio aqui de Física e material complementar em vídeo da aula de hoje, que é o tema ótica. Bom, o que nós veremos na aula de hoje, uma aula breve, tá? Toda aula nossa vai ter esses vídeos breves, em complemento com material de texto e o material de perguntas também, presentes no site, tá bom? Então, se você não leu o texto e não respondeu as perguntas, o link vai estar provavelmente aqui na descrição desse vídeo. Na aula de hoje nós vamos começar o assunto ótica, vamos fazer isso de forma bem simples, bem breve e aprofundando em sala de aula, com exercícios. Bom, o que nós veremos nessa apresentação? Princípios da ótica geométrica, mas e a luz? O que é? Veremos também o meio de propagação da luz e os tipos de fontes de luz, ok? Então isso aqui é um resumo do que nós veremos na aula de hoje. Bom, introdução. A ótica é um ramo da física que lida com a formação de imagens e fenômenos da luz. Nós temos na física essa área específica que lida apenas com formação de imagens e, para isso, estudando como que se dá o comportamento da luz. Então nós vamos aprofundar nesses dois tipos de temas dentro da ótica, né, que é a formação de imagens e fenômenos da luz, ok? Então, ótica basicamente é isso. Provavelmente você já deve ter contato com a ótica ao olhar para um espelho, ao ver um reflexo da sua imagem em uma colher de alumínio bem polida, ou então em um bule, né, de inox bem polido, você vê ali a imagem, né, numa colherzinha de ferro, você vê a sua imagem também. Então, são vários tipos de formação de imagens, imagens de espelhos curvos, né, como espelhos de ônibus, retrovisores e entre outros, né, espelhos planos. Então, tudo isso envolve formação de imagens e fenômenos da luz. É isso que nós vamos aprofundar também nessas aulas. E veremos lentes, como que funcionam as lentes, como que elas aumentam ou diminuem o tamanho das imagens. Vamos lá. Princípios da ótica geométrica. A ótica geométrica ela é pautada basicamente em três princípios básicos. O primeiro princípio diz que a luz ela propaga em linha reta, ou também chamada de propagação retilínea. Temos a imagem aqui de uma floresta, de uma árvore atravessada por raios de luz. Pode-se observar que esses raios de luz eles estão sendo percorridos aqui, ó, em linha reta. De onde eles começam até o chão, de onde dá de perceber eles, né? Até o chão, nós vemos uma linha reta. A luz ela se propaga sempre em linha reta, tá? Então esse é o primeiro princípio aqui que nós estamos vendo da ótica geométrica. E geométrica, por que tem esse nome de geométrica? Porque nós vamos lidar apenas com os aspectos observacionais, né? Para você entender como a luz funciona, basta observar a geometria que a luz obedece. E uma das bases dessa geometria é que a luz ela se propaga sempre em linha reta, tá? Ela só é desviada quando diante de um espelho, né? Mas mesmo assim, ela sempre vai estar propagando em linha reta. Outro princípio se chama independência dos raios luminosos. O que isso quer dizer? Se você tem uma lanterna aqui, iluminando um animalzinho aqui, um lagarto, né? E colocar uma outra lanterna cruzando a luz, essa luz da primeira lanterna, iluminando o lagarto, não vai sofrer influência nenhuma. Ou seja, esse feixe de luz e esse outro feixe de luz, eles cruzam-se sem influenciar um ao outro, né? Você pode ver também aqui na imagem ao lado, olha, tem a luz laranjada e a luz azul se cruzando, mas não interfere aqui no final, no chão, na cor, na iluminação que elas estão fazendo, né? Então, essa é independência, os raios luminosos eles são independentes um do outro, eles se cruzam, mas não se alteram. Essa lanterna que está iluminando, acho que um outro inseto, e essa lanterna da direita iluminando o outro inseto, e isso não é afetado devido a esses feixes estarem se cruzando. Então esse é o segundo princípio da ótica geométrica, independência dos raios luminosos, tá? E o terceiro princípio é chamado de reversibilidade dos raios luminosos.
Esse princípio diz o seguinte, que o caminho percorrido pela luz na ida é igual ao da vinda, né? Se você tem aqui um observador e tem um objeto iluminado, no caso aqui um motorista e o passageiro no retrovisor aqui sendo observados, o raio de luz que sai do passageiro vai para o espelho nos olhos do observador é o mesmo caminho que a luz percorre do observador até o passageiro, porque afinal de contas um vê o outro, né? Você pode ver nos ônibus, se eu não te vejo, você não me vê. E vice-versa, se você não me vê, eu não te vejo. O que isso quer dizer? O raio luminoso, para chegar até o motorista, ele reflete em você e vai até o motorista, né? Então, se o motorista não te vê, não tem como você ver também o motorista. O mesmo caminho que a luz percorre na ida é o caminho que a luz percorre na vinda também, tá? Então esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. O raio sai do objeto para o observador e do observador para o objeto, vice-versa. Então esses são os 3 princípios da ótica geométrica, ok? Mas afinal, professor, o que é a luz? O senhor até agora não falou o que é a luz. O senhor descreveu como que a luz funciona, como que a luz se comporta, mas não nos falou o que ela é, como ela se origina, pelo menos. Para você entender mais ou menos como que se origina a luz, é preciso lembrar de que tudo é composto por átomos. Toda matéria é composta por essas pequenas estruturas chamadas de átomos. E essas estruturas, pessoal, ela é o seguinte, um átomo, né, é esse conjunto aqui que vocês estão vendo na tela. São elétrons, aqui no caso está exemplificando apenas um elétron, orbitando um núcleo. Esse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. Vocês já devem ter visto isso em algum estudo de química, e na física isso é bem contextualizado quando nós vamos estudar eletromagnetismo, termodinâmica e também ótica, né? Então nós temos que os elétrons, eles circulam, segundo o modelo de Bohr, eles circulam em órbitas, em camadas, em torno aqui do núcleo, né? E cada camada dessa, representada por esses anéis imaginários, cada camada dessa aqui, cada órbita, tem uma certa energia. Então, o elétron, quanto mais longe do núcleo, mais energia ele tem. Mais energia ele está orbitando. E quanto mais perto do núcleo, menos energia ele orbita. Com menos energia ele orbita. Então, o que acontece? Você está vendo que o elétron, ele pula de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna. Isso acontece de uma forma meio que involuntária ou imprevisível. Não tem como prever, tá? Isso daí já é uma área da mecânica quântica e é chamado de salto quântico. É um salto que o elétron faz de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna. Havendo então uma diferença de energia, ele diminui a sua energia. Então, ora, para onde vai essa energia então? Essa energia diminuída, tá? Nessa mudança de uma órbita mais externa para uma órbita mais interna, essa energia ela é emitida sob a forma de radiação. Então, sai uma radiação aqui do átomo, conforme vocês estão vendo. Vejam também que a cor da radiação muda, tá? De acordo com a quantidade de energia que é emitida. Veja, se o elétron pula de uma camada para outra apenas, vai liberar pouca energia, tá? Então vai ser uma radiação de frequência baixa, mais voltada ali para o vermelho, né? Mas, se o elétron faz um pulo grande de camada, da última aqui até a primeira, né? Ele vai liberar muita energia, tendo uma radiação de frequência alta, mais para o violeta. Então, dessa forma que se originam as cores, tá? As cores que nós vemos, o espectro eletromagnético, representado aqui embaixo, é representado pela energia dessa luz. Quanto mais energia tem essa luz emitida, essa radiação emitida, quanto mais energia ela tem, mais voltada é para o violeta, azul. Por isso que o fogo azul ele é mais quente, né? Ele tem mais energia. E quanto menos energia tem essa radiação emitida, mais puxada ali para o vermelho, amarelo, será a cor dessa radiação, tá? Existem radiações que a gente não enxerga, que são radiações que têm muito mais energia, como raios gama, raios ultravioleta, e tem radiações também com menos energia que a gente não enxerga, tá? Como os raios infravermelhos, são raios que têm comprimentos de onda maior, né? Frequência mais baixa, tá bom? Então aqui
A luz ela se origina aqui basicamente nesse salto quântico. Tá legal? Bom, falando agora do meio de propagação. A luz, basicamente, ela pode encontrar 3 tipos de meios de propagação. O meio transparente, o meio translúcido e o meio opaco. O meio transparente ele já é intuitivo, né? É um meio que a luz passa livremente. Não encontra obstáculos, você enxerga o objeto do outro lado sem ter nenhum tipo de modificação. Então vamos supor que nós temos um bloco de vidro ou um plástico na frente do objeto e você enxerga esse objeto livremente. É um caso de um vidro muito polido, uma água muito cristalina. Já meios translúcidos, você consegue enxergar o objeto do outro lado, mas a luz, ao atravessar esse meio, fica embaçada. A imagem fica embaçada. Esse meio ele é chamado de translúcido. É um meio que embaça a luz. Vamos supor um box de um banheiro que está molhado, né, que está embaçado devido ao banho, ou então algum tipo de água turva também, né? É um meio translúcido. Você enxerga do outro lado, mas meio que embaçado. E existe o meio opaco. A luz ela não atravessa, simplesmente não atravessa. Você não consegue enxergar nada que está do outro lado. É um meio opaco. Então são esses 3 meios de propagação que a luz pode encontrar pela frente: transparente, lúcido e opaco. Aqui um outro exemplo, né? Meio transparente, você tem aqui uma placa de vidro na frente dos lápis. Você não consegue nem enxergar direito, né, a placa de vidro devido à transparência. Aí tem o translúcido, que ele embaça a imagem, e o opaco, que simplesmente você não enxerga nada do outro lado. Além disso, para encerrar a aula de hoje, tipos de fonte. Na física, nós temos 2 tipos de fontes de luz: fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias são aquelas fontes que emitem luz. A luz ela sai de si mesma. Ela, como eu posso dizer, a luz ela é a própria fonte ali, né? Então o Sol, por exemplo, é uma fonte de luz. A luz ela sai do Sol. As estrelas são fontes de luz. Já a Lua, ela não é uma fonte de luz. Embora nós a enxerguemos no céu e parece que ela está emitindo luz, na verdade ela não está emitindo, ela está refletindo, porque a luz que ela reflete vem do Sol. Ela não emite luz. A Terra, ela também não emite luz visível. Ela reflete a luz do Sol. Então, a grosso modo, todo objeto ele reflete luz. Nós só enxergamos a luz refletida dos objetos. Então existe uma fonte primária, por exemplo, uma lâmpada, que emite essa luz, né? E essa luz ela bate aqui no objeto e reflete até os nossos olhos. E nós enxergamos então os objetos. É assim que nós enxergamos praticamente todos os objetos, ok? Então fonte primária e fonte secundária. Fonte primária é quando a luz ela sai do próprio objeto, ela se origina do objeto, no objeto. E a fonte secundária é aquela fonte que não emite luz, apenas reflete a luz. Bom, pessoal, é isso então. Na aula de hoje nós vimos aqui fazendo uma breve recapitulação. Ótica, princípios básicos, né, da ótica geométrica, o que é a ótica geométrica, basicamente, né, formação de imagens em fenômenos da luz. Vimos ali os princípios da ótica geométrica e princípios de propagação, né, propagação retilínea, independência dos raios luminosos e a reversibilidade. Vimos como que se origina a luz no contexto ali do salto quântico. E vimos também os meios de propagação da luz, né, transparente, translúcido e opaco, e os tipos de fontes de luz, fontes primárias e secundárias, ok? Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham entendido, forte abraço e até a próxima!